Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: Os Milagres de Jesus, parte 6. O texto bíblico, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 5 ao 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, veio-lhe ao encontro um centurião, dizendo-lhe: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em estado muito grave. Suplico-lhe que o cures. E Jesus lhe respondeu: Eu irei curá-lo. E o centurião disse: Senhor, eu não mereço que venhas à minha casa e entres sob o meu teto, mas daqui mesmo dizes uma só palavra e o meu servo ficará curado. Pois eu também sou um homem de autoridade, e digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu criado: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos presentes: Em verdade eu vos digo que nem aqui em Israel encontrei tanta fé. Por isso eu lhes digo que muitos virão de longe, do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa do reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos súditos serão lançados fora nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E voltando-se para o centurião, Jesus disse: Vai, e seja feito conforme acreditaste. E naquela mesma hora, o seu servo ficou curado. Este é um dos tantos milagres feitos por Jesus que, na minha opinião de teólogo, considerando todo o contexto do ato em si, é dos mais importantes e significativos, como tentarei mostrar. Estão lembrados que Jesus afirmou: tudo é possível ao que crê? E disse também: se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a menor de todas as sementes, direis a este monte: arranca-te daqui e plante-se no mar, e ele vos obedecerá. Estamos lembrados destas afirmações de Jesus? O milagre mostrado hoje, de Jesus curando de longe o servo de um oficial do exército romano, o centurião da cidade de Cafarnaum, ao mesmo tempo que mostra a força do poder de Jesus, que é Deus igual ao Pai, mostra também que aquele homem pagão, um oficial do exército romano, tinha muita fé em Jesus e acreditava que o Senhor podia curar o seu servo. Ao mesmo tempo, o centurião romano, junto com a fé e a confiança inabalável em Jesus, demonstrou também muita humildade, dizendo-se indigno de que o Senhor fosse até a sua casa. Daqui mesmo, disse ele, apenas uma palavra que o Senhor disser, o meu servo ficará curado. A fé e a confiança deste homem, que não era judeu e não pertencia formalmente ao povo eleito da aliança com Deus, chamou a atenção de Jesus, que disse: Nem aqui em Israel encontrei tamanha fé. Ou seja, ao mesmo tempo que o texto mostra a fé inabalável em Jesus, também fica claro que a tese fundamentalista dos que imaginam que somente eles e quem pensa igual a eles é que vão para junto de Deus e os outros não, essa tese é falsa. O texto mostra que, para receber algum benefício ou ser agraciado com um milagre por Jesus, não é preciso ser dessa ou daquela religião. O próprio Senhor admira-se da fé demonstrada pelo centurião e diz para toda a multidão de judeus à sua volta: Em verdade eu vos digo que nem aqui em Israel encontrei alguém com tanta fé. E disse mais: Muitos virão de longe e se assentarão à mesa no banquete do reino dos céus, enquanto tantos que pertencem ao povo escolhido serão deixados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta afirmação de Jesus nos lembra outro ensino dele, quando disse: Não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E sobre o fariseu fundamentalista,
que por ser do grupo dos fariseus julgava-se melhor e acima dos demais, Jesus afirma que a sua oração não foi aceita por Deus, mas a do publicano, considerado um grande pecador, sim. Jesus mostra claramente que ninguém entra no céu portando a bandeira deste ou daquele grupo religioso. No céu só entram os que fazem a vontade do Pai. Voltando ao centurião romano, o texto mostra que, independentemente da sua religião, o que Jesus salienta como de importância fundamental é a fé inabalável daquele homem em Jesus. Isto é o que importa para Deus, e não o rótulo externo dessa ou daquela religião. A primeira relação que faço desse texto bíblico com alguns fatos do nosso momento atual diz respeito à fé e à religiosidade, duas coisas distintas, mas que muitos confundem uma com a outra. Ou seja, alguém pode ter fé pura e verdadeira em Jesus, na pessoa de Jesus, sem ter necessariamente o rótulo de qualquer religião. Um exemplo, o centurião romano mostrado neste evangelho que acabamos de ouvir era pagão, um gentio, para usar um termo bíblico. Ele era romano e não judeu, e certamente pertencia a alguma das muitas religiões pagãs da Roma antiga, que não conheciam ainda o verdadeiro Deus. Porém, quando ouviu falar de Jesus, do que o Senhor fazia e ensinava, ele acreditou e se apaixonou por Jesus, a ponto de dizer a ele: Senhor, eu não sou digno de que entres sob o meu teto. Basta que daqui mesmo digas uma só palavra e o meu servo ficará curado. Isto é fé. Por isso Jesus respondeu: Nem aqui em Israel eu encontrei alguém com tanta fé. Vá e seja feito como tu crês. Este é o ponto importante. A religião pode despertar a fé nas pessoas, mas pode também atrapalhar quando cega as pessoas e se torna um fanatismo. Todo cuidado é pouco para não transformarmos a religião no meio que nos afasta de Deus, em vez de nos aproximar dele. Os fundamentalistas, em geral, chegam ao extremo de colocar a religião, ou o padre, ou o pastor no lugar de Deus. E se tal acontece, isto atrapalha em vez de ajudar. Quando Jesus falou algo a respeito, ele foi claro ao dizer: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E continuou ensinando: Naquele dia muitos me dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome e expulsamos demônios em teu nome e fizemos muita coisa em teu nome. Então eu lhes direi: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Pensemos nisto e até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.